Olá, motorista de aplicativo, futuro motorista e simpatizante, eu sou a Evelyn, motorista de aplicativo, e eu vim falar hoje pra você que já é motorista de aplicativo ou pretende ser, vê isso como uma oportunidade de uma renda extra, ou até mesmo como renda principal, assim como é o meu caso, mas que sente insegura em fazer isso, porque tem medo, né? Principalmente sendo mulher. Esse vídeo, ele serve tanto para homens quanto para as mulheres, mas principalmente para as mulheres, porque a gente ainda se sente muito mais vulnerável quando se fala em trabalhar no aplicativo. E de fato somos mesmo, mas eu vou falar para vocês quais são os recursos que eu uso diariamente, e nesses quase 2 anos que eu estou atuando direto no aplicativo, eu nunca tive intercorrências graves, a não ser recentemente um problema que eu tive com um usuário, mas que a plataforma interviu, e aí eu vou explicar posteriormente para vocês. Mas o mais importante, como que a gente faz para evitar com que coisas graves possam acontecer? Eu sei que muitas das coisas a gente não consegue evitar, mas eu posso dizer para vocês, existem mecanismos para fazer com que você esteja dirigindo de maneira muito mais segura, esteja muito mais bem amparada e evitando mesmo passar por algumas situações. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Mas antes de mais nada, se você acha que esse vídeo pode ajudar uma outra pessoa, uma outra mulher a poder ver a oportunidade do aplicativo como uma fonte de renda, compartilha com ela esse vídeo. Muitas das vezes ela também, assim como você, ela está insegura, está com medo e não sabe quais são as ferramentas que ela pode usar para se sentir tão segura como eu me sinto. Vamos lá. Bom, o primeiro deles vai requerer um pouco de treino. Então, a princípio, eu sempre recomendo para você que está iniciando no aplicativo, mulher principalmente, né? Porque homem já não tem como utilizar esse recurso que eu vou falar. Que está iniciando no aplicativo, para você se sentir um pouco mais segura, eu recomendo até você pegar como funciona o cartão de embarque, mas eu vou colocar aqui nesse vídeo também como que é o cartão de embarque para você ter uma ideia. Eu recomendo que você utilize o recurso somente para fazer viagens com mulheres. Mas para quê? É para você fazer sempre? Eu mesma não utilizei por pouco tempo, porque logo em seguida eu já tirei para pegar tanto homens quanto mulheres, né? Embarcar no carro. Mas o que acontece? No começo você vai ter dificuldade para pegar todas as informações que estão no cartão de embarque, porque no cartão de embarque tem muitas informações, e no caso da Uber você tem que ser muito rápido para pegar isso. Eu vou fazer um vídeo mais para frente explicando um pouco mais do A99, mas eu acho o do A99 muito bom, porque depois você consegue ter acesso às informações que no cartão de embarque, no cartão de viagens, que é aquele cartão de oferta, na verdade, é o cartão de oferta, que é onde eles vão mostrar, olha, quanto que vai pagar para ir, aonde você vai pegar o passageiro, onde você vai deixar, qual é a nota do passageiro, quantas viagens ele já fez pelo aplicativo. Esse é um recurso, daqui a pouco eu vou explicar melhor, e se ele é verificado ou não, que eu também já vou te explicar. Basicamente, nesse cartão de oferta, você tem que olhar o máximo de informações, porque essas informações é o que vai fazer você se sentir mais segura em aceitar essa viagem. Eu até falo para um amigo meu, e ele quando assistir esse vídeo vai saber, vai lembrar, que quando você não sabe para onde tá indo, não aceita. Eu sou assim, se eu não sei para onde tá indo, eu não aceito. Mas basicamente, o cartão de embarque, você também tem informações valiosíssimas de segurança, como que? Então, um ponto é, primeiro, quando você inicia no aplicativo sendo mulher, eu recomendo que você comece pegando somente viagens com mulheres para você se sentir mais segura. E aonde você vai fazer isso? Vou mostrar pra você agora. Na página inicial, você vai ter aqui no canto superior direito, no seu canto superior direito, esses 2 pontinhos aqui, ó. Aí aqui, você vem lá embaixo, depois das opções, você vem, aí tem aceitar dinheiro, que eu deixo isso desativado, que pra mim, eu não falei isso no vídeo, mas é um recurso pra mim que também é de segurança, eu não pego dinheiro, somente pagamento pelo aplicativo. E um deles, que é o que eu quero explicar nesse momento, é esse recurso, o Elas. Ativando ele, você só pegará viagens com mulheres, e se porventura, quando acionarem e você chegar no lugar e a pessoa estiver acompanhada de um homem, caso você não sinta confortável, ainda que esteja acompanhado pela pessoa, pela mulher, você pode cancelar sem que você tenha penalidade nem entre nas suas taxas de cancelamento, tá bom? Então aqui é o lugar. No meu eu já deixo desativado porque eu pego tanto homens quanto mulheres. Um outro ponto é, quando aparece o cartão de embarque, e aí eu vou deixar aqui na tela, vou até ficar de cantinho aqui, porque eu vou colocar ele no cantinho da tela, e aí vocês podem verificar. Nesse cartão de oferta, eu falo de embarque, mas é cartão de oferta, é o que fica tocando por alguns segundos. E realmente, gente, é muito rápido. Pensa, vocês estão dirigindo, e a gente ainda tem que se atentar, por isso que é interessante a gente deixar sempre mais na altura da nossa visão, porque não atrapalha enquanto a gente está dirigindo. Nessa cartão de oferta, né, de viagem, é muito rápido, então são alguns segundos. Então você tem que pensar basicamente rápido. Mas eu acho que tem informações que são as primordiais quando a gente fala de segurança. Então, o que eu me atento? Se a pessoa é verificada, beleza, verificada, esse selinho azul significa que a pessoa já atrelou algum documento no aplicativo. Por que isso pode te trazer uma segurança? Isso te traz uma segurança porque você já sabe que é um passageiro que tem algum documento, uma verificação no aplicativo. Então, não é um passageiro laranja, como antigamente estavam fazendo vários perfis e não tinha nada que comprovasse que aquela pessoa era uma pessoa de verdade. Agora não. Agora, esses passageiros que têm esse selo de verificado, significa que o passageiro ele tem alguma checagem de segurança. Geralmente a facial, geralmente o documento, enfim. Então, é uma segurança extra. Então, olho isso. Porém, tem passageiros que não vão ter isso, mas eles já têm uma nota. Então, eu sempre
sempre olho a nota. E acreditem e pasmem, isso é um grande fator de segurança, é um grande filtro de segurança. Pra você evitar dor de cabeça, porque se você pega um passageiro que tá com uma avaliação 4.7, uma nota 4.7, eu sei que pode acontecer de pessoas darem uma nota baixa por qualquer coisa. Mas 4.7 de média significa que ele levou menos estrelinhas de muitos motoristas. Não foi só de um motorista, tá? Porque eu já levei uma nota, uma baixa de uma nota de uma passageira, e eu provavelmente foi uma estrela e ficou com 4.99. Então não dá pra garantir que de fato a pessoa 4.7 significa que muitos motoristas deram nota baixa pra esse passageiro. E a gente que tá no aplicativo, você vai ver, quando termina a viagem, pra gente colocar 4 estrelas, a gente tem que justificar o porquê eu tô dando só 4 estrelas, ou 3, ou 2, que seja. E justificar colocando um dos motivos. Você seleciona um dos motivos. Isso no aplicativo da Uber. Se vários motoristas que querem já logo terminar uma corrida pra ir pra outra, pra ele colocar uma nota baixa, tirando aqueles que estão com o coração peludo, que por mais difícil que seja, não são a sua maioria, a gente quer migrar logo pro próximo passageiro. Então acredite, esse passageiro possivelmente já deu problema para outros motoristas. Então eu já acho que é um cheque de segurança, já é uma verificação de segurança você usar a nota como parâmetro, e é isso que aparece no cartão de embarque, no cartão de oferta. Mas o bom é que quando você aceita essa viagem, se você não via a nota do passageiro, depois você consegue ver a nota. Ainda você consegue ver a nota mesmo depois de aceitar a corrida, e aí se você vê, eu acho que eu não vou pegar, você pode cancelar. Porém, tem um outro adendo que eu preciso fazer. Junto com a nota do passageiro, você vai ver que do lado, eu tô mostrando aqui, você provavelmente vai estar vendo aí o cartão de oferta da viagem. Ela tá mostrando aí pra você, ó, que aqui na frente, tá vendo que tem um número entre parênteses na frente? Esse número é uma belezura, porque antes só tinha a nota. Mas suponhamos que um passageiro seja 5 estrelas. Quem me garante que ele não é novo no aplicativo? Então antes não tinha essa informação. E recentemente eles introduziram. Por que eu tô assim empolgada falando sobre isso? Porque isso é um ouro. Porque um passageiro que é 5 estrelas e fez 2 viagens, isso pra mim não é parâmetro. Eu fico ressabiada. Quando é um passageiro que tem lá 4.88 e já fez 300 viagens, entre parênteses aparece 300, 1.000 e pouco, eu já peguei um com 5.000 e poucas viagens. Você concorda que isso é um parâmetro muito mais fidedigno? Porque é um passageiro que tem um repertório, já teve muitas viagens e que ele manteve aquela nota. Assim como se aparece um passageiro de 4.76, como eu já peguei, e um passageiro que tá lá 500 e poucos. Quer dizer, 4.76 é muito mais real do que um cara que tá com 4.9 de 2 viagens. Eu nunca peguei exatamente 4.9, mas já peguei 5 estrelas de 2 viagens. E aí eu falo, é um ponto de atenção. Dependendo do momento, dependendo do dia, da hora, eu não iria até o final. Eu acho que esse passageiro eu fui, era dia e tal, eu observei aonde eu ia pegar ele e vi se ele estava saindo de fato daquele endereço. Por quê? Porque se ele tá saindo exatamente daquele lugar, e é, por exemplo, um condomínio. Então, assim, eu tenho gravações que aquele cara tá saindo dali, então não é um cara extremamente laranja. Então pode ser um cara que realmente entrou recentemente no aplicativo, que isso é possível. Peguei muitas pessoas que estavam fora do país e que não usavam o aplicativo e começaram a usar agora. Então, assim, pode ser vários fatores, mas é o que eu te falei. Eu comumente não pegaria um passageiro de 5 estrelas com 1 ou com 2 viagens. Comumente. Não são todas as situações que eu não aceitaria, como eu falei. Fui como estava próximo de onde eu iria embarcar o passageiro, eu fui até o local, observei ali a região, porque isso a gente também tem que estar atenta sempre, o lugar onde você vai parar. Principalmente quando a gente fala da noite, você fica mais atento. De dia também, tá, gente? Riscos de noite tem, mas de dia tem tanto quanto. Olha onde você tá indo, onde tá parando. A pessoa saiu exatamente do endereço que ela falou. Eu fico, pode parecer coisas bobas, mas isso também entra como um cheque de segurança pra eu definir. Vou pegar ou não esse passageiro. Eu prefiro dirigir em algumas regiões. E eu acho que é interessante vocês também, até fazendo o teste naquele recurso que eu falei pra vocês, de levar somente mulheres, vocês verificarem as regiões que vocês querem trabalhar. E aí, isso é um tema para outro vídeo, mas a região que você quer trabalhar tem algumas variáveis que vocês vão levar em consideração. Onde você vai ter mais solicitações, regiões que você tecnicamente se sente mais segura. Que vale lembrar, tá? A gente não pode dar uma nota, a gente não pode recusar uma viagem por preconceito em relação a uma região, que fique bem claro, não é isso que a gente tá fazendo aqui. O que a gente faz é uma seleção das regiões que a gente quer trabalhar. E isso que eu tô falando da questão do preconceito de regiões, está previsto inclusive nas diretrizes da Uber, né? Então, não é isso. Agora, a gente pode ter critérios para selecionar as regiões que a gente quer trabalhar por vários fatores. Primeiro, porque eu já sei que eu vou ficar presa em trânsito, não vou conseguir fazer as viagens que eu determino para mim que são interessantes, e além de tudo, até quanto que eu quero me deslocar de onde é a área que eu considero que para mim é confortável trabalhar. E confortável entra tudo. Fator segurança, confortável de questão de rota, porque isso também eu acho que conta em relação à segurança, porque quando você tá numa região onde você conhece, você se sente mais segura pra entrar numa rua, outra, ou ruas que você sabe que, olha, essa rua talvez não seja tão segura. A Uber, quando toca, tem a chamada, ele mostra quando é uma área de risco, porém, isso não é tão fiel. Tem áreas que são de riscos, que toca e para o aplicativo não é considerado, embora eles falem que as áreas de riscos que eles denominam como áreas de risco são aquelas que são disponibilizadas, eu acho que pela segurança pública. Eu não me lembro os termos que eles utilizaram, mas é como se fossem de fontes confiáveis. Mas, além da fonte confiável que ele usa, eu sei a minha fonte, que é a nossa vivência mesmo de causa.
Você vai saber que a área é insegura, que é considerada insegura, quando aparecer o nome da rua, ou que você vai levar, ou que você vai deixar a pessoa, ou as duas, com uma cor diferente, como tá nessa imagem. Você vê que tem um ponto de exclamação antes do nome da rua, e quando vem o nome da rua, ela também vem com uma cor diferenciada. Eu acho que é uma cor amarelada. E aí você já sabe que é uma área que não é considerada segura. Então, basicamente, eu uso um critério também em região como um filtro de segurança para mim. Eu que uso, e eu acho que para você se sentir segura para dirigir, eu também acho que é um fator interessante. E aí, mais pra frente, vocês vão entender que quando eu falo, como eu te falei, o confortável entra a questão segurança, confortável entra a questão ganhos. Então, tem regiões que você vai ver que você consegue ter um potencial de ganhos maiores do que outras. Tem regiões que o seu potencial pode cair, porque por mais que você tenha muita solicitação, você tem um trânsito muito maior para pegar, assim como horários. Significa que eu nunca trabalho à noite? Eu gostaria de trabalhar mais à noite, mas como eu faço horários de manhã, muito cedo, e eu acordo muito cedo e eu tento manter uma rotina, eu percebo que eu não consigo ficar até muito tarde, né? Hoje mesmo, uma segunda-feira, eu vi que hoje a noite tá mais caidinho, eu voltei mais cedo, por isso até que eu tô gravando o vídeo hoje, mas tecnicamente eu não consigo ficar até muito tarde. Mas, à noite, dependendo da região, você tem muitas solicitações. Tem vezes que os valores são bem legais, tem vezes que tem um dinâmico rolando. Mas, pro foco do vídeo, que é segurança, eu considero esses pontos que eu utilizo como segurança. Mas aí tem outros, que são seguranças auxiliares. Essas que eu te falei, são seguranças para você aceitar a viagem. Mas tem outras seguranças que eu também tenho, que eu também mantenho, que eu mantenho ativado no meu aplicativo. E eu também vou mostrar aqui pra vocês. Eu compartilho a minha viagem. E o compartilhar a sua viagem, eu antes compartilhava com algumas pessoas que não olhavam onde que eu estava. O compartilhar a sua viagem tem que ser com alguém que, de certa maneira, em volta e meia, vai dar uma olhadinha ali, Evelyn tá em tal lugar. Inclusive, eu tava entrando numa área de risco e um colega meu que me acompanha e que também trabalha no aplicativo. Então, é muito bom você ter pessoas que têm você ter uma pessoa que possa cuidar também ali. Não é que ela vai ficar de babá olhando 24 horas onde você está, não. Mas que dê uma volta e meia, uma olhada. E aí, eu criei um código. E eu acho que vocês podem usar também. Toda vez que eu tô indo pegar uma viagem, eu tô um pouco assim, ressabiada, com lugar e tal, eu pego e compartilho também na localização do WhatsApp. Porque a localização do aplicativo, só de eu estar em viagem, ela já vai estar ativa ali pra eles sempre enquanto eu estiver em viagem. E ativem também pra vocês e coloquem e vincule com uma pessoa que de fato vai prestar atenção naquilo, de repente um pai, mas não é pra deixar seu pai de cabelo em pé, porque tem vezes que você tem uma pessoa que vai ver e que pode ficar assim aflita com alguma coisa, mas essa pessoa não sabe muito bem o que fazer. Então, se você tem uma pessoa que você já sabe que domina um pouquinho mais de tecnologia, que vai ver, olha, ela tá nessa região, mandou uma mensagem pra você, você não respondeu, ele vai estar ali atento, mas que ele saiba também o que fazer. Então, você pode instruí-lo, olha, se você vê que eu não tô respondendo, você pode comunicar à autoridade, né, falar que eu tô como Uber e você tentou um contato e aí você tava numa região e aí você, enfim, você pode criar um código com essa pessoa. E a mesma coisa é o que acontece comigo. Então, esse meu colega, esse meu amigo, na verdade, íntimo, inclusive meu amigo íntimo e pessoal, ele pegou e num dado momento que eu tava entrando numa região que até então ele considera mais perigosa, ele pegou e me mandou mensagem, não respondi. E aí, possivelmente, porque o meu também fica no silencioso, não recomendo, mas eu coloco no silencioso. E aí, eu não respondi, ele começou a me ligar. E aí foi quando eu vi, e aí eu peguei, tá tudo bem, fica tranquilo, ok, e é isso. E eu compartilhei, além da minha viagem, além do compartilhamento do aplicativo, que é o que eu mostrei agora pra vocês. Então, quando eu vejo que eu tô indo num lugar que eu tô um pouco mais ressabiada, eu quero uma atenção, um alerta extra, eu vou e ativo e mando também a minha localização pelo WhatsApp, porque eu acho que pode chamar a atenção dele. E foi o que aconteceu e virou meio que o nosso código. E aí eu vou mostrar pra vocês também, não tem a ver com o aplicativo da Uber, mas que é um recurso adicional pra vocês. Fora isso, eu também tenho o código ativo, o código. O código é mais pra uma pessoa que vai entrar no seu carro e você ter certeza que é aquela pessoa que você tá embarcando. Mas muitas das vezes, o que acontece? Eu por segurança, quando a pessoa entra no carro, a pessoa já entra falando meu nome, aí Fernanda, por exemplo, eu vou pegar a passageira Fernanda, a pessoa vem e fala assim, Evelyn, oi Fernanda, tudo bem, pode entrar. Aí ela entra, eu travo a porta. Esse é um recurso de segurança. Por quê? Porque pode acontecer. Se você deixar sua portona abertona, uma pessoa vir e tentar abrir por fora. É uma segurança, não é nem do passageiro que você está embarcando, mas eu digo da pessoa que tá fora, de repente uma pessoa oportunista. Por isso que eu falo, quando você para no lugar, você observa ali a região que você tá parando. Se você não se sente segura para embarcar a passageira, até para desembarcar eu faço isso. Principalmente à noite, sabe? Eu até falo, pras mulheres, principalmente, mas eu também falo pros homens à noite, falo assim, olha, eu vou ficar aqui aguardando, se você não se sentir seguro, pode voltar pro carro, ou então você se sente seguro pra desembarcar aqui agora, aí se a pessoa fala, não, tá tranquilo e tal, mas eu fico ali acompanhando. Eu faço isso, né? De dia é mais difícil, porque eu tenho um fluxo maior de carros, e geralmente as pessoas se sentem mais seguras, mas eu acho que é uma segurança extra, porque eu falo que quando a gente cuida do próximo,
pode ter certeza que é um ciclo, assim, alguém também vai cuidar de você. Então, igual eu te falei, meu colega, ele fica ali atento, olhando as minhas viagens, questão de saber que a mulher fica mais em evidência para alguns tipos de perigos, então acho que é por isso que ele fica muito mais atento comigo do que eu com ele. Mas que vocês tenham uma pessoa para compartilhar e essa pessoa saiba o que fazer se porventura não conseguiu um contato com você, tentou te ligar, não conseguiu, e aí a pessoa vai pegar e entrar em contato. Fora isso, tem um recurso do Ajuda, que você pode selecionar ali, acionar tipo um botão de avisar que não tem alguma coisa que aconteceu. Isso também serve para pessoa algum acidente ou coisas do tipo, você também pode usar esse recurso, mas tem um outro recurso que é ligar para as autoridades, que além de ligar para as autoridades, ele compartilha a sua localização. Então essa é uma coisa que eu acho muito legal. Bom, esse vídeo deve ter ficado muito gigante, eu vou editar o máximo possível para que ele fique mais condensado e objetivo possível, mas quando se trata de segurança, quanto mais informações nós tivermos para nos mantermos seguras, melhor. E eu falo para vocês, isso é tudo? Não. Eu tive um caso, que em um dia eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, que não dá pra ficar gravando tanta coisa, porque fica muito grande, aí vocês não têm paciência de assistir, eu sei disso. Mas eu vou explicar o que aconteceu, mas como que porque é um fator que eu também não posso deixar de falar pra vocês. Que isso não tem no aplicativo, não tem aplicativo nenhum. O que eu vou falar pra vocês é algo que tá em você, que é a sua intuição. Tem coisas que a nossa intuição fala, mas aí vai ter polêmica nesse vídeo, será que vai ter comentários polêmicos? Pode ter comentários polêmicos, mas a minha intuição me salvou. A minha intuição me salvou nesse dia. Então, eu digo pra vocês, o que eu já tinha falado, já tinha falado em alguns momentos pra alguns colegas, a intuição, ela é um filtro também de segurança. Então, se você sente que não deve pegar, não pegue. Tem uma colega minha que fez a mesma coisa, ela falou que sentiu, não pegou. O meu caso, eu tive uma comprovação de que não era mesmo, que era coisa ruim, que era uma coisa ruim, eu digo que é porque eu acho que a pessoa que já sai mal intencionada, ela não sai com o intuito de fazer uma viagem, né? Ela sai com o intuito de fazer uma maldade mesmo, e era o que ia ser feito, eu não sei qual tipo de maldade, mas graças a Deus que eu não tenho esse relato pra fazer pra vocês, de que foi que ocorreu uma maldade, porque nesse caso, eu usei da minha intuição. Era um passageiro verificado, só vou resumir. E sim, ele tinha uma quantidade baixa de corridas, mas não tinha só 2 corridas, mas tinha, sei lá, 50 corridas ou 30 corridas, ou coisas do tipo, né? Mas estava pedindo para um terceiro. E em um outro vídeo eu explico melhor sobre isso, mas a minha intuição foi um fator determinante para eu não conduzir essa viagem até o final. Só que tinha um ponto de atenção. Era um passageiro homem, que num dia que não era chuvoso, nada, e era de dia, pediu uma viagem para andar 500 metros. Na categoria Black, que aí sai um valor mais alto também, né? Sai mais alto, assim, entre as categorias, sai com um valor um pouquinho mais alto do que um Comfort, por exemplo. Então, passageiro... E aí, eu tive um start, falei, não tá chovendo, porque tem muitas das vezes as pessoas pegam 1 quilômetro, né? Até 500 metros, de repente, se tá chuvoso, 500 metros é muita coisa. Mas, de dia, sem chuva, com temperatura amena, e aí não tinha número, mas tem lugares que podem ser assim, mas onde eu fui pegar esse passageiro não ter número, não tinha muita justificativa, então a minha intuição falou mais alto naquele momento, mesmo eu tendo aceitado a viagem, o passageiro já entrou no carro, mas eu tava de frente pra uma base policial, enfim... Minha intuição me salvou, eu não aceitei a levar, ele ficou muito bravo, mas começou a falar muitas coisas, me ofendeu, falou palavrões e depois continuou falando no aplicativo, e isso virou prova contra ele, o aplicativo agiu, porque o aplicativo não, né, o Uber agiu porque eu entrei em contato, um dia eu compartilho esse caso por completo. Por hoje, eu tenho certeza que pra você iniciar essas ferramentas de segurança já são coisas que vocês vão, posso dizer que vocês vão estar o mais preservadas possível. Claro que tem, como eu te falei, tem os adendos e vocês têm que ir pegando esses macetes com o tempo. Então, combinado? E aí, como eu já falei, não deixe de se inscrever no canal, porque vai sempre ter dicas aqui pra vocês. Dúvidas que vocês têm também, pode mandar pra mim, eu vou colocar também um e-mail, que eu deixei um e-mail disponível pra essas dúvidas, porque muitas das vezes não dá pra ver os comentários, então o e-mail eu acho que é mais, se você tem alguma dúvida, você colocar no e-mail, fica uma coisa mais voltada pra isso, e aí você coloca pergunta no título do e-mail, que aí eu vou ficar de olho e atento e vou responder. Inclusive, grava um vídeo falando a respeito, ou um shorts. E compartilha com as suas amigas, para elas também começarem, para elas também terem como uma possibilidade de renda extra, ou até mesmo como uma possibilidade de renda global, como é o meu, que é a minha renda hoje é integralmente do aplicativo. Eu não dirijo só pela Uber hoje, também pela 99, mas eu acho que 88% é pela Uber. É isso, pessoal, muito obrigada. E fiquem atentas, usem os recursos que vocês precisem e confie nos sonhos de vocês. Não deixem de acreditar, não deixem de lutar, não deixem que o medo barre vocês de viverem aquilo que vocês precisam viver. E que todos os sonhos de vocês se realizem desde que estejam alinhados à vontade do Pai. Até a próxima.